Olá, eu sou Glícia Brasil, professora de Psicologia Jurídica, e estou aqui hoje para a gente bater um papo sobre alteridade. O que é o exercício da autoridade e da alteridade? E como isso é exercido pelos juízes e juízas? Como que essa atitude de alteridade pode promover mais igualdade? É sobre esse assunto que a gente vai conversar. Vem que eu te explico melhor essa história. Pessoal, nós falamos muito hoje em alteridade dentro do sistema de justiça. Alteridade significa a possibilidade de alguém respeitar as diferenças de uma outra pessoa. Então, no caso dos juízes, esse exercício da autoridade deve se dar a todo tempo. Ele deve sempre fazer esse exercício de perceber que as pessoas são diferentes, que as pessoas têm diferenças em relação aos valores deles, juiz, e que isso diz respeito a uma ética, a um respeito ao lugar de cada sujeito. Exemplo no processo de família. O pai tem uma versão a respeito daquilo que se discute, a mãe tem uma versão a respeito daquilo que se discute. E cada um, dentro da sua esfera de direitos, tem as suas razões. Cada um tem os seus argumentos. Nós que trabalhamos no sistema de justiça, diariamente nos deparamos com essas situações na prática, e quando a gente ouve a mãe, nós dizemos, nossa, que realmente, que razão ela tem. E no momento seguinte, a gente ouve o pai, e nós dizemos, de fato, esse pai também tem razão. Então, esse exercício que deve ser feito pelos peritos, pelo juiz de família, pelo juiz criminal, por todo e qualquer juízo, deve ser um exercício de perceber que cada ser humano traz em si uma história, carrega em si os seus valores, e esse exercício deve ser feito pelo juiz no momento de emitir uma decisão, aonde ele sai do lugar de juiz, ele sai do lugar de suposto saber e passa a entender aquela queixa do ponto de vista da ética, da cidadania, de perceber que todo cidadão tem a sua esfera de direitos, e é isso que o juiz deve se esforçar. Ainda que ele julgue improcedente uma ação judicial, ele deve fazer o exercício no sentido de entender, até chegar a esse final, entender sobre como cada sujeito exerce o seu lugar dentro do processo e exerce a sua esfera de direitos ou é violado na sua esfera de direitos dentro do processo judicial. Certamente, a justiça tem que promover mais igualdade. E igualdade significa dar um tratamento desigual àquilo que é desigual. Nós podemos trazer, por exemplo, no caso das crianças, que são pessoas vulneráveis, elas dependem de um adulto e do responsável legal. A criança é tratada, então, pelo sistema de justiça como alguém que está em condição de desenvolvimento. Ela ainda não se tornou um adulto plenamente capaz e de autodeterminar-se como é um adulto, né, na fase adulta. E, nesse caso, o juiz deve dar um tratamento diferente. Ele deve dar, então, uma prioridade absoluta nos processos envolvendo criança. Ele deve, então, perceber que todas as vezes que houver contradição, que houver, que os interesses forem contraversos, né, entre o interesse dele e do responsável legal que se discute ali dentro de um processo, o juiz deverá nomear um curador especial para defender os interesses daquela criança. Isso é só um exemplo de como que a justiça com alteridade funciona. É colocar-se no lugar do outro, é perceber as vulnerabilidades e sempre, em todo e em qualquer caso, fazer um exercício de modo que haja igualdade. Uma igualdade material, onde o juiz irá suprir a carência, a desigualdade, com atitudes legais e, muitas vezes, atitudes relacionadas ao próprio comportamento dele enquanto magistrado, no que diz respeito à alteridade e empatia. Até o próximo vídeo.